A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de João, capítulo de número 6 e versículo de número 5 ao 10, que vai nos dizer assim: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo sentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você sabia que tem momentos que o Senhor, Ele vai nos experimentar, Ele vai nos provar. Ele quer saber o que há no nosso coração, como está a nossa fé. Jesus aqui, ele já sabia o que estava para fazer. Mas mesmo assim, ele quis ver qual seria a intenção de Felipe diante da impossibilidade. Ele queria ver se Felipe olharia com os olhos da fé, dizendo: para o Senhor não tem nada impossível. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Ou se Felipe iria agir segundo a carne e dizer como ele falou, que mesmo que eles tivessem dinheiro, não daria para comprar pão para aquela quantidade de pessoas. Irmãos, muitas vezes passamos por provas que o Senhor quer ver o que há no nosso coração. O Senhor, ele quer que a gente manifeste a nossa fé. Tem pessoas aqui vivendo impossibilidades que Deus já reservou um milagre. Que Deus, arrasturi andaraia, ele já reservou a resposta, arrasto candaraia, ele já reservou o resultado para você. Mas primeiramente ele está ali provando para ver qual será a sua intenção diante da prova. Declare comigo: eu vou ser aprovada nesta prova. Eu vou ser aprovado nesta prova. Você observa que Jesus só estava aqui experimentando a Felipe, porque Jesus bem sabia o que estava para fazer. Tem situações que você olha na sua vida e você diz: a porta está fechada, e agora? É luta, é dificuldade, é boleto para pagar. O que é que eu vou fazer? Qual vai ser o posicionamento que eu vou tomar? Mesmo que eu faça isso, mesmo que eu faça aquilo, não tem como acontecer. Isso aqui é impossível. E Deus está dizendo para você: sabe o que é que eu quero? Não é que você tente resolver com força no seu braço. Não é que você venha trabalhar com aquilo que é humano. Mas eu quero que você olhe com os olhos da fé. Deus quer nos ensinar a olharmos para o cenário improvável com os olhos da fé. Declare comigo: eu vou olhar para o que é impossível com os olhos da fé. Eu vou olhar para o que é impossível com os olhos da fé. Versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Felipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Ou seja, Felipe entendia que ali tinha muita gente e não tinha probabilidade, realmente, humanamente falando, de alimentar todo aquele povo. Felipe olhou como nós olhamos para a nossa história. E muitas vezes pensamos: a porta está fechada, não tem como fazer milagre. Não tem como a porta se abrir, o milagre acontecer, a possibilidade de chegar. Só que Deus, irmãos, ele nos ensina aqui a olharmos pelos olhos da fé. Porque tem momentos que somos experimentados, somos provados. E são nesses momentos que a gente tem que agir por fé. Tem uma pessoa que ele foi provado. E ele foi aprovado, ele agiu por fé, que foi Abraão. Quando o Senhor disse a Abraão: pega o teu filho, teu único filho, aquele a quem amas, e oferece-o para mim em holocausto, Abraão tinha tudo, meu irmão e minha irmã, para duvidar. Abraão tinha tudo para questionar. Abraão tinha tudo, até mesmo para murmurar. Mas Abraão
Diante daquilo que Deus estava permitindo na história dele para que ele viesse a ser experimentado, ele agiu por fé. Declare comigo, diante das provações, eu vou agir com fé. Diante das provações, eu vou agir com fé. Deus sempre tem um resultado, irmãos. Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma vitória, um milagre reservado. O que nós temos que fazer é confiar. O que nós temos que fazer não é fitar os olhos na impossibilidade, na multidão, no que Deus está ordenando, mas olhar para o nosso Deus. Abraão olhou para Deus. Felipe aqui, ele olhou para o cenário, ele olhou para a multidão, ele olhou para a quantidade de pessoas que estava ali diante dos olhos dele. Se a gente olhar com os nossos olhos humanos, muitas vezes nós vamos desistir diante de grandes milagres. Eu vou repetir para você entender. Se a gente olhar com os nossos olhos humanos, muitas vezes nós vamos desistir diante de grandes milagres. Porque antes de grandes milagres acontecerem, muitas vezes, eles vão soar para nós como o quê? Loucura. Porque milagre não se explica, irmãos. Milagre se vive. Humanamente falando, não tinha explicação que Deus pediu a Abraão. Humanamente falando, não tinha explicação aqui, irmãos. O que Jesus estava comentando com Felipe. O que ele estava perguntando para ele. Nós olhamos para o cenário e se a gente olhar com o olhar humano, a gente acaba desistindo. A gente acaba olhando e dizendo, não tem possibilidade. E esquecemos do quê? Do poder do nosso Deus. E é isso que nós não podemos fazer. Felipe aqui olhou carnalmente para a multidão. Já no caso de Abraão em Gênesis, quando ele foi provado, quando ele foi experimentado, a Bíblia nos diz que ele olhou pelos olhos da fé. Ele acreditou, irmãos, que Deus tinha poder para ressuscitar o filho dele, para fazer o que Deus quisesse. Ele só não deixou de acreditar em Deus. Ele só não olhou para o cenário como se fosse maior do que Deus. Ele olhou para Deus, sendo maior do que o cenário. E é isso que nós precisamos fazer. Olhar para Deus e dizer, para mim é impossível, mas o Senhor pode. Para mim é improvável, mas o Senhor faz. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor diz para você hoje, é tempo de depositar a sua confiança em mim e não no cenário. Declare comigo, eu vou depositar minha confiança em Deus e o milagre vai acontecer. Eu vou depositar a minha confiança em Deus e o milagre vai acontecer. Enquanto Felipe estava olhando para o cenário, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que um dos discípulos, que era André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tanta gente? Você vai observar que agora André também fala de uma forma humana com Jesus, dizendo que é isso para tanta gente, é tão pouco. Ou seja, ele fitou os olhos na quantidade. Ele fitou os olhos na quantidade de pão, na quantidade de peixe e esqueceu que quem estava diante dele era o dono do milagre. Tanto Felipe quanto André olharam pelos olhos físicos. Mas nós que servimos a Deus não podemos ficar fitando os nossos olhos naquilo que é físico. Até porque a fé é loucura, humanamente falando. Para quem está na carne, as coisas de Deus vai soar como o quê? Como loucura. Não tem como quem é carnal discernir do que é espírito. E quem é espiritual, irmãos, ficar discernindo daquilo que é carnal. Ou seja, quem é espiritual discerne das coisas do espírito. E o Senhor nos chamou para andarmos segundo o espírito e não segundo a carne. Porque segundo a carne, todo ser humano anda, irmãos. Aqueles que não servem a Deus andam. Mas nós precisamos andar pelo Espírito, andar pela fé. Porque a fé, meu irmão e minha irmã, não é o resultado que você está vendo, que ali você deposita a fé, não. A fé é aquilo que você não vê. A fé é aquilo que você não contempla, mas você acredita. Mas você tem convicção de que Deus não mudou. Você acredita, você tem a convicção de que Deus opera milagres. Você acredita, você tem a convicção de que Deus faz o impossível acontecer. Isso é fé. Então aqui era uma oportunidade para Felipe e para André plantarem fé. Mas eles resolveram olhar pelos olhos carnais. Jesus sabia o que estava para fazer. Eu quero lhe dizer uma coisa, em meio às provações, Jesus já sabe a porta de escape que ele vai abrir na sua vida.
Deus já sabe qual vai ser o resultado que ele vai trazer para sua história. Ele só quer provar a sua fé. E tem pessoas que estão exatamente assim, com a fé sendo provada, mas você está se sentindo encurralado. Você está se sentindo encurralada muitas vezes porque você está olhando para um lado e para o outro e não está vendo saída. Você está fitando os teus olhos na multidão. Você está fitando os teus olhos na quantidade de pão, na quantidade de peixe. E está esquecendo, rabacandarasto, quem é o teu Deus. Declare comigo, eu vou olhar para o meu Deus porque ele é todo poderoso. E o milagre quem faz é ele. Eu vou olhar para o meu Deus porque ele é todo poderoso. E o milagre quem faz é ele. É Deus quem traz resultados. É Deus quem faz o impossível acontecer na nossa vida. E nós precisamos acreditar nisso. Nós não podemos ficar fitando os olhos nas impossibilidades, porque senão a nossa fé vai ser minada, irmãos. Senão a nossa fé, ela vai começar a diminuir. Porque nós, que somos cristãos, que servimos a Jesus, não fomos chamados para andarmos por vista. Nós não fomos chamados para andarmos por aquilo que humanamente falando a gente contempla, porque isso não é fé. Nós somos chamados a olharmos com os olhos da fé. Eu não posso, eu não tenho, não sei como, mas o meu Deus faz. O Senhor tem poder, o Senhor pode. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas alguma coisa o Senhor vai fazer. Era isso que Abraão, ele tinha convicção. Eu não sei como, mas alguma coisa vai acontecer. E Deus o livrou, meu irmão e minha irmã, daquela dor terrível que ele iria passar. Deus só queria provar a fé de Abraão. E aqui Jesus só estava experimentando a Felipe. Jesus só queria ver qual seria a reação. Porque o milagre estava prestes a acontecer. Versículo de número 12 e 13. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Aqui nós observamos que o milagre foi tão grande que todos que estavam ali, aquela grande quantidade de pessoas, comeram e ainda sobraram 12 cestos de pedaços daqueles 5 pães. Ou seja, o milagre aconteceu e foi abundante. Jesus já tinha tudo reservado. E o Senhor está dizendo para você: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou te surpreender. Esta aqui, irmãos, foi a primeira multiplicação de pães e de peixes, quando Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma grande multidão. Eu quero lhe dizer que para Deus não tem nada impossível. Para Jesus não existe nada, irmãos, que ele não possa fazer. Jesus, ele não é limitado. Jesus, ele é todo poderoso. E através dessa palavra, ele te convida a não olhar para o cenário. Grandes homens de fé, eles não puderam andar por vista, não. Porque se eles andassem por vista, eles iam dizer logo: isso aqui é loucura. Eles iam dizer logo: isso aqui não dá pra mim. Gente que anda por vista, irmãos, não tá apto para viver grandes milagres, você entende? Gente que anda por vista não está apta a viver grandes resultados. Muita gente quer viver grandes resultados, mas não quer plantar uma fé no Senhor. Não quer olhar para o cenário improvável e acreditar. E Deus está dizendo: a fé, ela é o plantio para o milagre acontecer. Primeiramente, você planta a fé. Para você colher milagre, tem muita gente querendo colher milagre sem plantar fé. E Deus está dizendo: não tem como não, minha filha. Primeiramente, você tem que plantar a fé para colher o milagre. Depois da fé tem resultado. Depois da convicção, você vai ver o que Deus ele vai fazer na sua vida. Não deixe a situação improvável, o impossível, a escassez, a porta fechada, a dificuldade, os problemas, as dúvidas, a murmuração tomar de você grandes experiências que Deus quer lhe dar através da fé. Porque Deus fará o impossível acontecer na sua história. Mas ele diz para você: é tempo de andar por fé. Felipe teve uma oportunidade aqui de expressar a sua fé, mas ele resolveu olhar para aquilo que era contrário. André também resolveu fitar os olhos na quantidade de peixes. E o Senhor está dizendo: não te chamei para você ficar fitando os olhos no que é contrário. Não te chamei para você ficar fitando os olhos na quantidade, na impossibilidade, no problema, naquilo que já deu errado. Mas é tempo de você olhar
para o nosso Deus como aquele que faz milagre, como aquele que para ele não existe impossibilidades. Porque não tem impossíveis para Deus. Se é causa na justiça, ele resolve. Se é cura, ele resolve. Se é restauração, ele resolve. Se é libertação, ele resolve. Tudo ele pode fazer. Coloque isso na tábua do seu coração hoje. Que mesmo que tudo seja improvável, você tem que acreditar que Deus ele vai fazer milagre. Porque ele já tem resultado para você, ele só está lhe provando. Ele só quer ver qual é a sua intenção, qual é a sua reação diante desse cenário. E a sua intenção e a sua reação não pode ser de quem está duvidando, não pode ser de quem anda oscilando, mas tem que ser de quem tem fé. Porque quando temos fé, nós colhemos resultados. Quando olhamos para o Antigo Testamento e vemos a história de Abraão, entendemos porque ele é chamado o pai da fé, porque ele acreditava mesmo sem ver. Porque ele cria que Deus é poderoso para fazer. Independente do que o cenário mostrasse, nós precisamos acreditar, irmãos. Nós precisamos ter a convicção da nossa fé. Muitas vezes Deus nos experimenta, muitas vezes Deus nos prova, e diante das provas nós precisamos ser aprovados, mostrando fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, por nos mostrar que nós não podemos andar por vista. Muitas vezes, meu Senhor, olhamos para o cenário contrário e as dúvidas que entrar no nosso coração. Mas nós precisamos fitar os nossos olhos no Senhor. Não podemos olhar para a multidão, não podemos olhar para a quantidade, não podemos olhar para a impossibilidade, mas precisamos acreditar que o Senhor, Pai, é dono do milagre e para o Senhor não existe nada impossível. O que eu te peço hoje não é ouro e nem prata, mas o que eu te peço é que o Senhor nos acrescente fé. Fé para a gente acreditar que o Senhor é o Deus do impossível, fé para acreditarmos que o Senhor faz milagres acontecer, que o Senhor, meu Deus amado, pode fazer aquilo que humanamente falando parece que está perdido se tornar em milagres, porque foi isso que o Senhor fez aqui. O Senhor já sabia o que estava para acontecer e só era uma prova, Pai, para com Felipe. Nos ajude, Senhor, a sermos aprovados nas provas. Nos ajude, Senhor, a recebermos a aprovação dos céus através da nossa fé, da nossa confiança, da convicção e da certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque sim, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor é quem faz o impossível acontecer. Nós estamos aqui, Pai, somente acreditando e o Senhor é quem traz o resultado, Pai, da nossa fé, da nossa confiança, porque o milagre quem faz é o Senhor. Não somos nós que fazemos milagres, mas a nossa fé provoca milagres, meu Pai. A nossa fé faz milagres acontecer na nossa vida. Por isso eu te peço, acrescenta-nos fé, porque queremos ser como Abraão, alguém que acreditou, alguém que não duvidou, porque sabemos que o Senhor tem resultados. Os discípulos aqui não mostraram fé, mas olharam para aquilo que era impossível. Muitas vezes olhamos para a impossibilidade, muitas vezes agimos, Pai, segundo os olhos da carne, mas não queremos mais andar assim. Queremos andar segundo os olhos da fé. Por isso eu te peço, através dessa oração, que o Senhor nos acrescente fé. E nós sabemos, Pai, temos convicção e certeza de que o Senhor está no controle de tudo e que a porta já foi aberta, o milagre já está reservado. É isso, meu Pai, que nós temos que nos apegar. É nesta palavra, Pai, é nessa certeza, é nessa convicção de que o Senhor não perde o controle de nada e que o milagre já está reservado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor.
Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que é tempo de acreditar. Não é tempo de andar por vista, não é tempo de fitar os olhos no cenário, na impossibilidade, mas é tempo de acreditar que aquele que está contigo é fiel. Aquele que está contigo é todo poderoso e para ele não existe nada impossível. Depois dessa prova, tenha certeza que Deus já reservou milagre. Então seja fiel na prova. Seja alguém que acredita no que Deus ele faz acontecer, porque ele é o Deus do impossível, porque certamente ele te fará viver resultados. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.